Essa foto é de 1993. É um desenho feito por inteligência artificial, baseado numa fotografia real, onde eu estou ali na frente desse computador, e foi quando eu me apaixonei pela primeira vez. E não foi por uma pessoa, foi por um prompt. Eu estava ali, vendo aquela tela com fundo preto, aquelas letras verdes, o cursor piscando. Foi amor ao primeiro prompt. E foi um prompt muito simples. Eu digitei dir, D-I-R. Eu apertei Enter e, magicamente, eu vi aquela tela mostrar a lista de ficheiros, de arquivos, de diretórios que estavam dentro do computador. E quando eu vi aquilo, eu pensei, isso é o gênio saindo da garrafa. É uma entidade que pode realizar desejos meus na tela. Os próximos 30 anos, eu me dediquei a expandir essa obediência, a passar para o computador tudo aquilo que eu achava mais entediante, mais desumanizante, para focar no que, para mim, era importante. E a gente ficou muito bom nisso. Desde do machado de pedra até o software mais inteligente, a gente manda, a máquina executa. Mas há uns anos atrás, em 2022, algo me assustou. Eu estava trabalhando num texto, eu mandei esse texto para a inteligência artificial, e a inteligência artificial conectou ideias que eu achei que não faziam o menor sentido. Mas quando eu vi ela conectando, passou a fazer sentido. Isso me assustou porque durante 30 anos eu estava ali como piloto. E agora eu via o copiloto apontando rotas inéditas. Mas tem um medo que apareceu também. E se essas máquinas se tornarem melhores do que a gente? E se essas máquinas aprenderem a se melhorar sozinhas, sem depender da gente? Pensem como é que a gente trata as formigas. A gente não tem nenhum problema específico com as formigas, mas provavelmente eu já pisei em muitas sem nem perceber. Então o problema, o medo, que é muito legítimo, ele não é das máquinas ficarem malvadas, como nos filmes. O problema é elas desenvolverem o mesmo sentimento de desdém que nós desenvolvemos em relação às inteligências inferiores à nossa. O que vai acontecer? Bom, esse é um medo que ele está comigo o tempo todo. Eu trabalho com inteligência artificial todos os dias. A inteligência artificial ela faz parte de quem eu sou, de como eu penso, de como eu educo meu filho. E a minha resposta para esse medo, ela é uma palavras que já foram faladas aqui, ela tem a ver com uma coisa que eu falo que é a participação consciente. Eu vou dar aqui alguns exemplos concretos disso. Esse desenho que vocês estão vendo aí é a minha mãe com o meu filho. Minha mãe, que inclusive está ali. E um dia ela estava tendo um desafio com ele. Ele estava se comportando de um jeito difícil, ela não sabia como lidar com aquilo, ela me ligou. Eu estava ocupado também, falei, mãe, baixa o ChatGPT, explica para ele o que está acontecendo. Desliguei. Deu um tempo, ela ligou de novo. Eu não concordo com ele está falando coisa. Explica para ele por que você não concorda. Dá mais contexto. E ela começou a ter aquela interação com o ChatGPT. Ela não sabe profundamente o que é um modelo de linguagem, mas ela fez o que muita gente especialista não faz. Ela criticou, ela julgou, ela duvidou. Ela implementou algumas coisinhas que o chat deu para ela, ajustou, disse para o chat o que estava acontecendo. Aquele momento de angústia solitário para ela passou agora a ter um interlocutor disponível, paciente, e que dividia com quem ela poderia dividir aquela angústia. Agora, passando para o mundo do trabalho. Eu tenho 3 inteligências artificiais muito importantes para mim. E eu dei nome para elas. A Sara faz as entregas,
A Susan faz as vendas e a Tiffany faz a fatura, ela cobra. Foi a inteligência artificial que deu os nomes. E eu observo, eu monitoro. E um dia eu estava lá monitorando elas, e a Tiffany começou a reclamar que a Sara entregou o projeto antes da faturação. A Sara, por sua vez, reclamou que a Susan não entregou o briefing completo do projeto. E eu fiquei ali, observando aquela situação e percebendo algo de familiar. É a mesma situação que a gente vive numa empresa, que áreas precisam se comunicar e há problemas de comunicação. Só que tem uma diferença aqui. Eu nunca vou precisar demitir a Tiffany. Não há egos feridos, não há ressentimento. Eu explico o que tem que acontecer, elas aprendem e o trabalho segue. E eu dedico o meu tempo a pensar no que é estratégico, a estar presente, a estar aqui, falando com vocês, enquanto elas estão lá. Eu aponto a direção para onde elas devem ir. Eu não sou simplesmente um passivo, né, algo passivo que eu observo elas. Eu aponto a direção, eu intervenho. O meu filho Joaquim, eu já comentei aqui sobre ele, no último Natal, quis fazer músicas para as pessoas que foram importantes para ele. Ele escolheu 5 pessoas, foram 5 músicas. Ele estava aprendendo a escrever. E aí a gente foi para o computador, começamos ali a eleger as pessoas, eleger as situações que aconteceram naquele ano com ele. E eu percebi que ele começou a perceber o motivo de aprender. Ele não estava formulando as frases dele numa sequência de caracteres porque alguém mandou. Ele estava fazendo isso porque ele queria homenagear as pessoas que ele ama. A inteligência artificial deu para ele um sentido profundamente amoroso no aprendizado. Isso mudou a relação dele com o aprendizado. Eu fiquei ali observando aquela cena e pensando, caramba, eu não estou ensinando ele a fazer música ou a escrever, e muito menos a inteligência artificial. O que a gente está fazendo aqui é estimulando a humanidade dele. Isso me deixou fascinado, as músicas foram ótimas, foi um sucesso, foi um hit na escola. Vocês vão ver um pequeno trecho agora. Ele ali primeiro no papel, escreveu o nome das pessoas, no computador digitando as teclas. E a Ana Paula foi homenageada. Gosto de desenhar com a professora Ana Paula. E foi a musiquinha de Natal, que foi para a professora Ana Paula. Então, 3 histórias. A minha mãe, que encontrou uma parceira cognitiva para lidar com as angústias da vida dela nos momentos em que ela não tinha outra opção. O empresário que dá o direcionamento para o seu exército de inteligências artificiais. Uma criança que que expande a sua capacidade e que encontra motivação para aprender algo que talvez fosse muito abstrato para ele. O Joaquim, ele não se interessa pelo que não tem sentido para ele. Aliás, não só ele, né? As outras crianças também. Mas eu, tenho contato com ele. E nessas 3 histórias tem uma coisa em comum. Nenhuma delas, o humano entregou o leme, entregou a sua agência, terceirizou a sua agência para uma máquina. Há um direcionamento, há uma crítica, há um desejo, há um impulso humano nesse controle da máquina. E aqui a gente está falando, de novo, de participação consciente. O ser humano conscientemente usando uma máquina, conscientemente sabendo das limitações da máquina, amplificando as suas capacidades de viver e prosperar no mundo. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu tenho viajado o mundo documentando o que está acontecendo, tem 2 extremos que eu percebo. De um lado, você tem aquela pessoa que não quer. Isso é difícil, isso é mal, enfim, qualquer motivo eu vou ignorar. Mas isso é péssimo porque você vai estar isolado do mundo. A inteligência artificial ela faz parte do nosso ecossistema. Você negar a existência dela, ou você não se apropriar dela para a sua vida, vai te tornar uma pessoa menos adaptada ao mundo onde você vive. O outro caminho é você usar de forma acrítica.
você pegar o texto da inteligência artificial, copiar e colar. Você seguir cegamente o que ela te diz, sem criticar, sem perguntar por quê, sem duvidar. A inteligência artificial ela pode ser usada como uma muleta para a nossa preguiça intelectual. Mas eu escolho usar a inteligência artificial como uma força propulsora para a minha humanidade, para a minha criatividade, para a minha produtividade, para a minha vida. Esse gênio que eu conheci em 2023, em 1993, esse gênio que eu conheci em 1993, ele saiu da lâmpada, ele não vai voltar para essa lâmpada. Eu não sei se todos aqui lembram a história do gênio. O gênio, ele é uma entidade que tem poder absoluto e nenhuma responsabilidade. Nós, humanos, somos o oposto. Nós temos poderes limitados e muita responsabilidade. Esse gênio está nos nossos bolsos, na mão de muitos de vocês. Não está aqui no meu bolso porque está com minha mãe, o meu gênio. E ele está disponível para a gente, né? Para a gente poder usar, para a gente crescer. O dilema do nosso tempo, ele não é mais o que a máquina é capaz de fazer. O dilema do nosso tempo é o que nós somos capazes de pedir para a máquina. Qual vai ser o nosso desejo? Obrigado.